Ei, gente, hoje a gente vai falar de corrente elétrica ligado à estética facial. Quando a gente fala de corrente elétrica, é um tratamento que é antigo, está aí no mercado a longo período de tempo. É um tratamento que está, né, sendo deixado de lado devido à cobrança do mundo estético, que é cada dia saber técnicas diferentes. E às vezes os profissionais, comodismo, por moda, vai deixando de lado, mas é um tratamento que funciona, é um tratamento que tem um vasto, né, embasamento científico e ele funciona. Nós temos vários tipos de profissionais no mercado, que vamos falar daqueles que eu não quero que você se torne, que é aquele profissional que é de modinha, onde ele vai ir de acordo com a moda, é bom, falou que é bom, ele já quer fazer, ele já faz, sem saber se aquilo tem algum embasamento, né? Nós temos o profissional que ele não quer estudar, ele é preguiçoso, né, para não falar outra palavra, tá, gente? Pra ser educada, ele é preguiçoso, ele não quer estudar. Então, se ele não quer estudar, tudo que a gente não sabe, a gente tem medo. Então, ele tem medo de utilizar, porque ele não sabe. E temos aquele profissional que não quer aprender anatomia e fisiologia, compra o aparelho, utiliza de forma errada, vê que não funciona, né? Ele vê na cabeça dele, porque ele está usando de forma errada, né? Ele vê que não funciona, então ele deixa aquele aparelho engavetado. Então, nós temos esse tipo de profissional. E temos os profissionais ainda, que são aqueles profissionais que gostam de estudar e que sabem que a corrente funciona e que, associado a outras técnicas, é muito bom, tá? Então, é esse tipo de profissional que a gente tem que seguir, gente. A gente não pode ser mais um profissional que está aí no mercado, esses profissionais de modinha, de esquina, que às vezes o paciente ou o cliente pergunta uma coisa, ele não sabe nem responder. Então, eu falo para vocês, corrente elétrica, a pessoa tem que saber muito de anatomia e fisiologia. Ela tem que saber onde é a origem e inserção do músculo, ela tem que saber a, a, a origem, né, a sequência das fibras, se elas estão nesse sentido, para cima, para baixo. Então, tem que saber o sentido das fibras, tem que saber a origem, inserção de músculo. Então, ela tem que estar bem atualizada quanto a anatomia e fisiologia. Isso é o que difere um bom profissional de um profissional meia-boca, tá? Porque um profissional meia-boca, ele vai fazer aquele procedimento de qualquer jeito. Mas o profissional que sabe anatomia e fisiologia, ele sabe te falar que funciona ou não funciona. Igual tem muito curso aí, que eu já falei para vocês, que você chega para fazer e você vê que não tem nenhum embasamento, que aquilo ali não funciona, ou aquilo ali está errado. Então, a gente tem que estudar anatomia e fisiologia, porque talvez nós, no futuro, não vou falar eu que estou velha, gente, mas vocês sejam precursores de novas técnicas de estética, por que não? De novos protocolos, por que não? Porque a gente está aqui para misturar protocolos, tá? Então, vamos começar então, tá, gente? Primeira coisa que a gente tem que saber é o que que é eletricidade, tá? Eletricidade é quando eu acendo a luz e a luz liga? Sim. Eletricidade é quando eu coloco o meu computador na tomada e ele liga? Sim. Tá. Nosso corpo é um campo elétrico? Tá. Mas como que essa corrente elétrica ela passa? Essa corrente elétrica, gente, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de movimentação de elétrons. Então, eletricidade, movimentação de elétrons. Esses elétrons se movimentam com condutores, tá? Vamos falar primeiro dos dificultores da corrente elétrica. Dificultores é uma palavra feia, por isso que eu até que pensei aqui. Então, vamos falar dos resistores. Tá? O que são resistores? São aqueles que dificultam a passagem elétrica. É isso que eu quero quando eu falo em estética facial? Não. Então, sempre que eu ouvi falar assim, X é um resistor, ele está dificultando a passagem dos elétrons. Então, eu quero um resistor? Não. E quando eu falar em isolante, é o que está fazendo o quê? Impedindo a passagem da corrente elétrica. Exemplo, eu tenho um chuveiro e aquele chuveiro está com fio solto. Eu vou lá e encapo ele com aquela fita isolante. Eu vou isolar. Então, eu vou impedir a passagem do quê? Dos elétrons. Então, isolante, eu impeço a passagem dos elétrons e o resistor, eu dificulto a passagem dos elétrons.
eu não quero resistor e eu não quero isolante no meu tratamento estético, tá? Então, se eu ver essas duas palavrinhas, eu já sei o quê? Que não vai funcionar, tá? Mais pra frente a gente vai ver quem que é o isolante, quem que é o resistor, tá, gente? Na hora da prática. Então, se eu não quero resistor e não quero isolante, quem que eu quero? Eu quero um facilitador de corrente elétrica. Quem seria um facilitador de corrente elétrica? Vou falar de dois para vocês. O cobre. O cobre, ele é um facilitador e tanto que os nossos fios elétricos são todos feitos de cobre. Então, ele facilita a corrente elétrica. O fio do meu aparelho é de cobre, tá? E eu tenho a água, também é um condutor. A água, ela possui íons, tá? A água possui íons. Esses íons, com o fio de cobre, né, a corrente, os elétrons passando ali, vai formar uma ponte salínica. E essa ponte salínica vai facilitar a movimentação dos elétrons. Então, é por isso que, na estética, eu uso o quê? A água, o gel, como que facilitador. Porque a água, ela possui o quê? Íons, e esses íons transformam em ponte salínica de acordo com o que? A eletricidade. Então, ela facilita a passagem dos elétrons, tá? Então, eu tenho como facilitador o cobre e a água. E aí, eu vou formar um circuito. Quando eu falo estética facial, esse circuito ele tem que estar fechado. Por que ele tem que estar fechado? Porque tem que estar com todas as fases funcionando perfeitamente bem. Exemplo, eu tenho um aparelho, o aparelho vai mandar corrente elétrica para os eletrodos, onde eu tenho o eletrodo positivo e negativo. Eu sempre tenho o positivo e negativo. Em exceção de um aparelho que eu já falei para vocês, nós vamos rever ele de novo, que ele funciona de forma diferente. Mas, do contrário, todos têm que ter o quê? Um eletrodo positivo e um negativo. E tem que ter a pele do meu paciente ou cliente. Então, a corrente elétrica do aparelho é mandada para os eletrodos positivo e negativo, e os eletrodos positivo e negativo, com a corrente, com a água, né, de facilitador, vai mandar essa corrente para a pele, do A para o B. Exemplo, se eu coloco um eletrodo aqui e um outro aqui, um A e um B, um negativo e um positivo, a corrente vai passar aqui, aonde eu coloquei esses eletrodos, tá? Entenderam? Então, eu tenho o aparelho, eu tenho os eletrodos A e B, positivo e negativo, onde um manda para o outro, e eu tenho a pele. Se eu colocar só um eletrodo aqui, vai funcionar? Não, porque eu preciso dos dois. Deu para entender, gente? Mais tarde vocês me falam, tá? Então, eu preciso sempre disso para mim ter um circuito fechado. Quando eu falo circuito fechado, então, é o aparelho, os dois eletrodos e o paciente, que é a pele. Isso é um circuito fechado, tá? Nós temos dois tipos de corrente. Eu tenho a corrente que é polarizada e a corrente despolarizada. A corrente polarizada é aquela onde eu tenho e eu sei aonde está o polo positivo e o negativo. Exemplo, polo positivo e polo negativo. Sempre vai ser contínuo, onde o positivo vai estar aqui e o negativo vai estar aqui. Então, coloquei o eletrodo ali, positivo e negativo, vai ser sempre positivo e negativo. Então, eu falo que é uma corrente polarizada. Exemplo desse tipo de corrente, corrente galvânica. Então, positivo e negativo, sempre no mesmo lugar. E tem as correntes despolarizadas, que são aquelas correntes que se alternam na polaridade. Exemplo, positivo e negativo, negativo e positivo. Ela é positiva, mas ela pode se tornar negativa. E a negativa pode se tornar positiva, de acordo com o aparelho. Qual corrente que é essa? As microcorrentes. Então, eu tenho a polarizada, onde positivo sempre vai ser positivo e negativo sempre vai ser negativo, e tenho a despolarizada, onde o positivo pode se tornar negativo e o negativo pode se tornar positivo. Exemplo, as microcorrentes, tá? Quando eu ligo o aparelho, eu preciso de observar três coisas nele: a frequência, a intensidade ou potência e a amperagem dele. Quando eu falo frequência, é a quantidade de vezes que eu passo do negativo positivo, negativo positivo. É a quantidade de subida e descida que eu tenho.
E essa quantidade de subida e descida, ela é chamada em hertz. Exemplo, o aparelho de alta frequência, ele tem várias subidas e descidas, tanto que fala alta frequência. Então, quando eu falar em frequência, eu estou falando em hertz. Quando eu falar em hertz, eu estou falando em frequência, tá? E quando eu falar em hertz e frequência, eu estou falando da quantidade de vezes que eu vou subir e descer, positivo e negativo, tá? Quando eu falar em intensidade ou potência, eu estou falando em amperes. Então, sempre vai ser medido em amperes. Quando eu ver no meu aparelho ali amperes, eu estou falando de intensidade. Quando eu ver intensidade, eu estou medindo em amperes, tá? Gravem isso. Só para manusear o aparelho, tá, gente? E quando eu falo em amperagem, eu estou falando em duas divisões. Eu estou falando em amperagem normal, que são correntes de intensidade normal, e estou falando em microamperagem, que são microintensidade, intensidade menor, tipo as microcorrentes, microintensidade, microamperagem, tá? Então, amperagem é o normal, a corrente normal, e a microamperagem, microintensidade, tá? Qual que é a diferença desses dois quanto à diferença sensorial, de sensibilidade? As correntes de amperagem, eu vou ter alguma sensação. Exemplo, gosto de metal na boca, tá? Outro exemplo, formigamento, choquinho, amperagem. Agora, microamperagem, eu não vou ter sensação nenhuma, tipo as microcorrentes. As microcorrentes, gente, eu não sinto nada. A pessoa tem a sensação que o aparelho não está funcionando, tá? Então, a diferença sensorial entre a amperagem e a microamperagem é que a amperagem eu tenho alguma sensação. Ou gosto de ferro, ou algum formigamento, choquinho. E a microamperagem, eu não tenho nenhuma sensação, tá? Seria a hora que eu ia perguntar para vocês, se vocês entenderam alguma coisa. Mas, a primeira corrente que a gente vai falar e que eu já falei para vocês é a corrente de alta frequência. Então, quando a gente fala em alta frequência, o que a gente está falando? Várias subidas e descidas em hertz, tá? Então, várias subidas e descidas. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, eu tenho alta frequência, alta subidas e descidas, muitas, tá? E como que ele funciona? Ele não tem, gente, um eletrodo A e B. Ele tem o quê? A corrente elétrica que sai do aparelho vai para um eletrodo de vidro. Tá, então como que é feito, Glaucia? Tá. A corrente elétrica, ela passa por esse eletrodo, vai ficar ali no vidro, né? Porque é um eletrodo de vidro. Esse vidro não é um bom condutor, então ele vai formar o quê? Uma corrente elétrica, um campo elétrico dentro do aparelho. Sendo que isolado, resistido, vou falar que é resistido, tá, gente? Não é isolado, não. Resistido, porque ele passa alguma corrente. Ele é resistido pelo vidro, porque não é um bom condutor, tá? Então, o campo elétrico, ele fica ali dentro do vidro. E aí, quando há o contato com a pele, vai ter um faiscamento. E esse faiscamento vai ter a liberação de quê? Ozônio, que é o quê? O bactericida, fungicida. Então, o vidro vai resistir o quê? Ao campo elétrico, os elétrons vão ficar lá dentro. E aí, quando eu encosto na pele, vai ter o quê? O faiscamento. E esse faiscamento vai produzir o quê? Ozônio. Então, vamos lá. Eletrodo, pele, aí vai ter uma diferença de quê? De potencial, e pelo faiscamento vai produzir o quê? O ozônio, tá? Então, ele não tem eletrodo nem A e nem B. Ele tem o quê? Um eletrodo de vidro, onde vai ficar preso ali os elétrons, vai formar um campo elétrico, onde esse vidro vai ser um resistor, né? Vai resistir ele ali, vai impedir. A partir do momento que eu encosto na minha pele, vai ter uma diferença de potencial, aí vai a corrente elétrica vai passar, vai ter um faiscamento e vai formar o quê? O ozônio, tá? Eu acho que isso a gente já tinha falado, né? Mas voltando, né? Outra coisa, eu tenho dois tipos de técnica. Seria a técnica, que é a técnica direta. Qual que é a técnica direta?
Aquela, vamos dar um exemplo, onde eu encosto o meu aparelho diretamente aonde? Na pele, tá? Então, eu deslizo, igual cebolinha, com rolinho, eu deslizo, tá? Ou então encosto também, tá, gente? Posso encostar com aquele cauterizador. Eu tenho o método que é direto. Só que, o que acontece, gente? Quando a pele ela tá muito umedecida, exemplo, depois de limpeza de pele, ela tá difícil de deslizar, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma gaze, esticar uma gaze e passar o eletrodo, tá? Não vai atrapalhar o meu tratamento. E eu vou conseguir deslizar mais fácil, porque quando a água, a pele tá com muita água, né? Ela tá muito umectada, fica difícil deslizar o vidro. Então, eu posso colocar uma gaze e espalhar não, deslizar, né? Deslizar o eletrodo, tá? Deu para entender? Método direto e semidireto. Eu coloco direto na pele e deslizo. Se a pele estiver muito umectada, muito molhada, né? Com muita retenção hídrica. Não vou falar que retenção hídrica tá errado. Se ela estiver muito úmida, eu posso fazer? Colocar uma gaze e deslizar o quê? Esse aparelho, para ele deslizar com maior facilidade, tá? Isso seria a técnica direta. Tá, isso eu vou cauterizar, isso eu vou usar a função bactericida, fungicida, mas tem um eletrodo, gente, que eu falei para vocês, que é o saturador. Eu quero focar no saturador, por isso que eu voltei a falar. O saturador, gente, vocês lembram o que é o saturador? Que é aquele compridinho que tem um metal dentro? Aquele lá que nós vamos focar agora. Por que aquele lá? Aquele lá vai fazer uma técnica diferente, onde o paciente ele vai segurar com uma mão a base do aparelho e com a outra mão o eletrodo. Tá? Ele segurou aquilo ali. O campo elétrico, gente, vai ser o paciente. Ele vai ser o campo elétrico. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa técnica, gente, para, por exemplo, penetrar a vitamina C, penetrar ativos, tá? Então, eu vou penetrar ativos. Então, o paciente segura, né? Com uma mão na base do aparelho, na outra mão no vidro do aparelho. E aí, eu vou encostar a minha mão. Gente, não encosta assim, senão dá choque, tá? Eu vou encostar a minha mão à base maior e vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Esse movimento para penetrar. Cada vez que eu faço assim, gente, eu dou um leve choquinho. E esse tratamento, né, com o saturador, ele chama tamborilamento. Tamborilamento. Então, onde eu seguro o eletrodo saturador, só funciona com ele, tá? Uma parte eu seguro na base, a outra parte eu seguro no eletrodo mesmo, seguro, o paciente segura, desculpa. E aí eu vou encostar a minha mão sem luva, minha mão tem que estar limpa. Não encosto direto, porque se eu encostar direto ele vai levar muito choque. Eu encosto a mão e vou fazendo esse movimento aqui para penetrar produto. Pode ser vitamina C ou outros ativos. E essa técnica chama tamborilamento. É o que eu uso para penetrar produto, tá? E eu uso com o eletrodo saturador da corrente alta frequência. A gente chama de técnica indireta. Deu para entender? Mas se não deu, depois vocês me falam. Então, a corrente de alta frequência, a corrente passa pelo vidro, forma um campo elétrico. Quando ela encosta na pele, vai ter uma diferença de potencial ali. Essa diferença de potencial vai gerar o faiscamento. Esse faiscamento vai produzir ozônio. Ok. É assim que funciona a alta frequência. A forma direta de usar é onde eu encosto o aparelho, eu deslizo o aparelho, eu encosto o aparelho. Semidireta, né? Não vou falar semidireta, com uma ajuda, né? A gente pode colocar uma gaze se a pele estiver muito umectada, muito úmida. Eu coloco a gaze e deslizo o quê? Exemplo, cebolinha, o rolinho, tá? Eu posso fazer isso que não atrapalha, não é isolante, não é resistor, tá? Eu posso fazer isso. E eu tenho a forma indireta. Qual que é a forma direta? Quando eu uso saturador,
O saturador, gente, eu uso para quê? Para penetrar produto. Exemplo, vou penetrar a vitamina C. Como que eu faço? Eu peço para o paciente segurar o aparelho com as duas mãos, um aparelho uma mão na base e a outra no eletrodo. E aí o campo elétrico vai se tornar o quê? O paciente. E aí eu encosto a minha mão nele e vou fazendo esses movimentos aqui de tamborilamento. Ele vai sentir leves choquinhos, gente, leves choquinhos, e vai penetrar a vitamina C. Isso chama tamborilamento, que é penetração de produtos. Então eu consigo fazer revitalização, cicatrização, ionização, desculpa, ionização a gente faz com esse, de tamborilamento, tá? Bactericida, desinfectante, tudo eu consigo fazer com a corrente de alta frequência. E a ionização com essa técnica do tamborilamento, que a gente quase não vê as pessoas usando, tá? Corrente galvânica. O que a gente falou da corrente galvânica, gente? Que a corrente galvânica é aquela que tem o quê? Positivo e negativo, que é uma corrente o quê? Polarizada. Onde o positivo sempre vai ser positivo e o negativo vai ser sempre negativo. Nós temos duas não, que a gente tem até mais, mas vamos falar dessas duas primeiras técnicas aí da corrente galvânica. Nós temos a desincrustação e nós temos a ionização. Quando a gente fala em desincrustação, é aquela retirada daquele excesso de oleosidade, de gordura, tá? Onde eu tenho aqueles comedões, então eu faço a desincrustação. E a ionização, gente, é a introdução de substâncias ativas. Elas funcionam quase da mesma forma, mas de forma diferente. Não entenderam? A gente vai falar agora, tá? Vamos lá, corrente galvânica, né, de desincrustação. Então, quando eu falo de desincrustação, gente, eu estou falando de quê? De retirar gordura, igual eu falei, né? Então, eu faço na área, qual área, né? Na zona T, nessa área aqui. Como que ela é feita? Ela é feita da seguinte maneira. Eu pego um eletrodo, coloco ou no braço ou nas costas desse paciente. E o outro eletrodo, a gente chama esse eletrodo de fixo, tá? E a gente coloca o outro, e a gente pega o outro eletrodo, que ele é móvel, enrola ele aonde? No algodão. Eu vou explicar isso para vocês depois na prática, tá? Eu enrolo ele no algodão, vou passar numa solução que é desincrustante. Quando vocês forem comprar, vocês têm que falar solução desincrustante. Então, enrolo, molho, ligo a corrente. Tá, beleza. Vamos lá. A solução desincrustante. Solução desincrustante. O que ela é? Ela é negativa. A polaridade dela é negativa. Lembra disso para não errar. Se eu tenho a solução negativa, o que eu tenho, qual polaridade que eu tenho que usar, gente? Positiva, atração, tá? Então, o desincrustante, ele tem a polaridade negativa. Eu vou pegar o eletrodo positivo, vai ser o móvel, tá? O móvel. E o eletrodo negativo é o que eu vou colocar nas costas ou no braço. Molhado no chumaço não, que ele vem com uma capinha própria. Com uma capinha eu coloco no braço, tá? Esse chumaço de algodão eu molho e vou passar. Dessa forma aqui, ó. Vou pegar duas canetas aqui. Pego. Na zona T. Eu fico uns 5 minutos passando esse produto nas áreas de mais oleosidade. Então, voltando. Quando eu vou fazer um desencruste, o que eu faço? A solução de desencruste, ela tem polaridade negativa. Se ela tem polaridade negativa, eu tenho que usar o eletrodo, o quê? Positivo. Então, o eletrodo móvel, ele vai ser positivo. E o eletrodo fixo, que eu vou colocar ou nas costas ou no braço, por quê? Vocês lembram do campo fechado? Então, eu preciso de um campo fechado. Eu vou colocar ou no braço ou nas costas, embebida em água, porque tem sempre que ter o condutor, que é a água.
eu vou colocar nas costas ou no braço, ele vai ser o quê? Negativo. Sempre polaridade positiva e negativa. Gente, lembra? Se o produto é positivo, eu coloco o quê? Negativo. Se o produto é negativo, eu coloco positivo. No caso do produto desincrustante, ele sempre vai ser o quê? Negativo. Então, eu tenho que usar a polaridade do móvel aqui, o quê? Positiva, ao contrário, tá? Então, eu fico ali durante 4 minutos, 5 minutos, nessas áreas, tá? Depois que acabar os 4, 5 minutos, eu retiro o chumaço de algodão, enrolo outro algodão, tiro a capinha, tiro o fio aqui, ó, do positivo, coloco no outro eletrodo fixo e pego do fixo, coloco no eletrodo móvel. O que que eu transformei? Se antes na ionização, com desencruste, eu trabalhei com positivo, depois desse desencruste eu vou embeber ele na água, o quê? Na água não, desculpa, gente, no soro fisiológico, e eu vou trocar a polaridade do aparelho. Então, o que que vai acontecer? Eu vou trabalhar com ele de forma o quê? Negativa e o produto positivo, ao contrário. Deu para entender, gente? Se não deu, depois vocês me perguntam, vocês anotem aí e me perguntam. Então, voltando. Primeira fase do desencruste. Pode ser de forma diferente, Glaucia? Pode. Tem profissionais que trabalham de um jeito, tem profissionais que trabalham de outro. Mas eu estou explicando esse para vocês. Vou pegar o desencruste, produto desincrustante, e vou fazer o que com ele? Molhar a gaze que está onde? No cabeçote do aparelho, no fio do aparelho. Então, eu molho o algodão com desencruste. Esse desencruste tem polaridade negativa. Então, o fio condutor aqui vai ter que ser o quê, gente? Positivo, lembra? Positivo, negativo, negativo, positivo. Um atrai o outro. E aí eu vou passar durante 5 minutos. Lembrando que o eletrodo fixo, ele tem que estar embebido em água nas minhas costas ou preso nos meus braços por causa de fechar a corrente, tá? Então, fico ali durante 3 minutos ou 5. Paro, desligo, tiro a gaze ou algodão, coloco outro algodão, troco o fio do fixo com o móvel. Então, aqui que era positivo vai se tornar negativo, e aqui onde era negativo vai se tornar positivo, vai ser o contrário. Eu acho que eu falei certo. Vou voltar, gente. Aqui que era positivo vai ser negativo, e aqui que era negativo vai ser positivo. E eu vou molhar na gazezinha, eu vou molhar minha gazezinha com soro fisiológico, vou ligar o aparelho e vou passar durante 5 minutos. Isso é o desencruste, onde eu tiro essa gordura da minha epiderme, tá? Primeiro com produtos de desencrustação e segundo com o soro fisiológico. Se não deu para entender, depois vocês me perguntam, tá, gente? E a iontoforese, ou iontoforese, o que que significa isso? Significa penetração de quê? De produtos ativos. Então, eu vou penetrar produtos ativos com essa corrente também. Eu uso, na maioria das vezes, o quê? Aquele eletrodo que está ali, olha, de rolinho, tá, gente? Como que é o rolinho? Eu vou deslizando esse rolinho. E esse rolinho, eu tenho que ter o quê? Gel. Gel ou produto que seja à base de água, de produtos de... Deixa eu falar para vocês que tenha a base de água, tá? Para me fazer a introdução dos produtos, tá? Então, como que eu faço isso daí? Eu seguro o eletrodo, um dos eletrodos, e o outro eu passo. Então, eu peço ao meu paciente, segura o eletrodo, ele vai segurar. E o outro eu passo, porque eu tenho que ter um circuito, o quê? Fechado. Tá, mas como que é feito isso, Glaucia? Como é que eu vou fazer essa ionização que eu falo? Gente, só vai ter jeito de fazer ionização com produtos que têm polaridade. Não tem como fazer. Então, polaridade que eu falo, meio aquoso, tá, gente?
Porque vocês lembram do meio aquoso, né? Que é um veículo, é um facilitador. Então, como que eu vou saber isso? Quando eu trabalhar com ionoforese ou ionoforese, gente, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a seguinte forma. No outro, a gente trabalhou o quê? No desencruste, positivo e negativo. Um contrário do outro. Nesse daqui, quando eu fizer a iontoforese ou ionotoforese, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com positivo, positivo, negativo e negativo. Por quê? Positivo com positivo não se repele. Negativo com negativo não se repele. Porque se eu colocar positivo, por exemplo, um eletrodo positivo, o eletrodo positivo está aqui. E o produto positivo e o produto negativo aqui, o que vai acontecer? Um vai atrair o outro, não vai penetrar na pele. Se eu tenho um produto que é positivo aqui, uma carga positiva, e eu tenho um eletrodo positivo, o que eles vão fazer? Eles vão se repelir. Então, o produto vai entrar na pele. Tá, mas aí, Glaucia, qual que é o que eu vou usar? Não sei. Vocês têm que olhar no produto. Esse produto, ele tem carga positiva. Ele tem ionização positiva. Então, eu vou ter que saber, eu vou ter que ler o produto. Li no produto assim, a ionização dele é positiva. Então, o que eu tenho que fazer? Eletrodo positivo. A ionização dele é negativa. Então, eu tenho que usar eletrodo negativo. Então, o eletrodo que está aqui, o móvel, ele sempre é igual ao produto. Sempre é igual, para eles se repelirem. Porque positivo com positivo afasta, negativo com positivo se aproxima, tá? Então, sempre o contrário quando for penetração de produto, tá? Gente, vocês me desculpem, mas é muito mais fácil explicar com o aparelho. Semana que vem eu coloco a prática todinha no aparelho, tá? Isso aí é uma visão geral, a gente vai falar específico de cada aparelho, tá? Então, quando eu estou fazendo penetração de produto, o que eu estou fazendo? Eu uso a técnica de repelir. O que é repelir? Positivo com positivo, negativo com negativo. Um vai afastar do outro, então a penetração vai ser boa, tá? Então, como que eu vou saber isso? Lendo no produto. Porque tem produto com ionização positiva, tem produto com ionização negativa. Então, eu tenho que ler o produto e ver qual eletrodo móvel eu vou utilizar. Mas o meu eletrodo móvel sempre vai ser com a mesma ionização do produto, para se repelir. E o outro, que é o eletrodo fixo, ele vai ficar nas costas ou no braço, mais próximo do rosto, tá? Sempre embebido pela água. Ele vem normalmente com uma capinha, tá? Nesse caso aqui, esse tipo de aparelho aqui, ele tá segurando na mão, tá, gente? Não tem problema. Vocês vão ver diversas formas de diferença de corrente. Uns que vocês vão molhar, colocar a plaquinha aqui, outros que vocês vão segurar na mão. Não tem problema. Sempre pensando que é um circuito fechado. Só isso que tem que saber. Eletrolift. O que é o eletrolift? Sempre que a gente fala em corrente elétrica, que ela penetra na pele, o que acontece? O limiar sensorial tem que ser menor. Então, o que acontece? Eu tenho que diminuir o quê? A frequência dele, tá, gente? Então, por quê? O limiar sensorial, se eu penetro uma agulha, ele é mais alto, não é? O que vai acontecer? Eu vou sentir mais dor, não vou? Então, eu tenho que diminuir a intensidade e a frequência desse aparelho, tá? Então, vamos lá. Eletrolifting. Eletrolifting quer dizer lifting facial. Onde eu vou usar esse eletrolifting? Em linhas estáticas. Móveis, não. Tá? Então, em linhas estáticas. Essa daqui, gente mais velha, essas do olho, o bigode chinês, seria em linhas estáticas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou introduzir uma agulha. Tem duas formas, tá, gente? Eu introduzo a agulha, penetro a agulha e tiro essa agulha. Penetro e tiro essa agulha. Eu vou mostrar para vocês semana que vem na prática, tá, gente? Penetro e tiro. Eletrolifting é igual micropultura? Não. A micropultura, ela simplesmente vai usar o aparelho que é de micropigmentação e vai o quê? Furar em pontos essa linha de expressão. O eletrolifting não, ele vai introduzir a agulha e vai ter uma descarga pequena elétrica, tá? Onde vai ter uma lesão tecidual.
Então, eu tenho duas formas de aplicar a microcultura. Ó, microcultura não, desculpa, gente, o eletrolift. Onde eu penetro a agulha e solto, penetro e solto. Então, eu tenho que passar no tecido subcutâneo mesmo. Não, pode sangrar por causa de romper vaso? Pode, mas é bem subcutâneo mesmo, ó. Onde eu vou ter uma lesãozinha tecidual. E eu posso fazer também um deslizamento pode ser usado na estria também, tá, gente? Na linha de expressão. Eu vou deslizando, fazendo o quê? Uma escoriação mesmo, tá? Então, eu tenho que avisar para esse paciente que vai dar uma casquinha, ele não pode tirar. Se eu tô fazendo assim, que é esse método de deslizamento, ele vai dar uma casquinha, então ele não pode tirar, tem que usar filtro solar, todos aqueles cuidados. Mas o electrolifting, eu tenho essas duas formas, que é deslizar e de penetrar, tá? Então, eu uso os dois. Eu tenho duas polaridades, tá? Como que eu vou usar isso? Uma polaridade está na agulha e a outra polaridade está onde? Na mão. A polaridade que eu tô usando desculpa, toda vez eu falo estria, porque eu já trabalhei demais com esse aparelho na estria, tá, gente? Toda vez que eu vou usar na linha de expressão, gente, o eletrodo que é móvel, a gente vai usar a polaridade negativa, porque a gente quer o quê? Lesar, tá? Então, eu vou, polaridade negativa. Vou escoriar de forma negativa, que é o deslizamento, tá? Então, negativa. E o eletrodo positivo é o fixo, que pode ser pregado ou então segurado. Eu não sei, tá? Cada aparelho é de um jeito. Então, eu vou usar o quê? O eletrodo de agulha negativo, o que vai colocar positivo. Então, o electrolifting é a introdução de agulhas, tá? E a microcorrente, que é o último. A microcorrente, a gente já falou que é uma corrente que ela é despolarizada. O que é despolarizada? Ela, uma hora vai ser positiva, uma hora vai ser negativa, uma negativa vai ser positiva. Então, a polaridade vai trocar, tá? E o que eu falei da microcorrente também? Que ela é uma microamperagem. O que é isso? Não vai ter sensação nenhuma. Então, a pessoa não vai te relatar nenhuma sensação. Para que serve a microcorrente? Essa microcorrente, ela serve para nutrir, ela serve para poder melhorar a tonificação. Tá, e como que eu vou utilizar? Ela se usa de duas formas. Ela se usa com dois eletrodos, lógico, um positivo e um negativo, onde eu vou afastar de acordo com a fibra muscular, por isso que é a importância, tá? A fibra muscular. E depois eu vou aproximar, tá? A fibra muscular. Essa é a primeira forma, que é de normalização do tecido, tá? Então, eu vou melhorar fibras musculares, eu vou melhorar a tonificação da pele. Então, distanciando e aproximando. 5 minutos em cada hemifácie. Então, eu distancio, aproximo, distancio, aproximo, distancio, aproximo. Vou fazendo isso tudo na hemifácie. E tenho a técnica também, gente, que é de nutrição, que ela é assim. Você pega uma caneta aqui. Ela eu vou fazendo assim, ó. Tipo um S. E eu vou nutrindo o tecido, tá? Positivo, negativo, e eu vou fazendo um S. Então, essa seria a de nutrição. Então, microcorrente é uma corrente de quê? De amperagem baixa, microamperagem, onde eu não tenho sensação nenhuma, onde eu vou tratar o quê? Flacidez muscular. Eu vou tratar, então, as fibras musculares, diminuir ruga, linhas de expressão. Então, eu tenho duas formas de aplicação. Uma, que é a normalização do tecido, onde eu sigo o que? As fibras musculares, eu afasto e depois eu aproximo. E eu tenho que a nutrição, que eu vou fazendo tipo um S no rosto inteiro, tá? Tem alguma sensação? Não. É uma amperagem ou microamperagem? Microamperagem, tá? E não tenho sensação nenhuma.
tá? E é uma corrente o quê? Despolarizada. Uma hora ela tá positiva, uma hora ela tá negativa. Uma hora ela tá negativa, outra hora ela tá positiva, tá? Deu para entender? Não sei, mais tarde vocês vão falar. Ah, esqueci de falar uma coisa importante também, gente, hoje eu não tô lendo os slides, eu esqueci de falar. O que acontece com a microcorrente? A microcorrente, ela estimula uma coisa muito importante, uma organela muito importante aqui, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela está relacionada com o quê? Com a oxigenação do tecido, síntese de quê? De ATP, que falou aqui, ó. Então, quando eu faço a microcorrente, ela estimula o quê? A mitocôndria, que está ligada ao quê? A síntese de ATP, que é respiração, oxigenação, então melhora o quê? A cicatrização de tecidos. Exemplo, se eu fizer o eletrolifting, eu posso fazer a microcorrente depois? Posso, tá? Posso, porque ele vai regenerar aquele tecido. Então, quando eu tiver lesão aberta, que eu queira melhorar a circulação, a oxigenação, eu posso usar as microcorrentes, tá? Não no local, gente, próximo. Se eu tiver uma ferida aqui, eu não vou passar a microcorrente em cima, tá? Lembrando que essas microcorrentes também, gente, se eu tiver ferida aberta, eu estava esquecendo disso. Se eu tiver uma ferida aberta aqui, um exemplo, tá, gente? Uma ferida aberta aqui, eu não tenho só as microcorrentes que eu passo assim, não, tá? Que é essa de deslizar que está mostrando aqui, não. Eu tenho microcorrente de eletrodo, onde eu posso colocar um eletrodo aqui e um outro aqui. E essa corrente passar de um eletrodo para o outro. Então, microcorrente, eu posso usar dessa forma, que é deslizando, usando gel, mas quando eu não tiver ferida aberta, mas se eu tiver ferida aberta para melhorar a oxigenação, eu posso usar um eletrodo em cima e um outro embaixo, próximo. Lembrando sempre que um eletrodo aqui e outro aqui, a corrente vai passar nesse campo elétrico. A gente faz até, não com esse tipo de aparelho, mas com, exemplo, o TENS, né? Não sei se você já ouviu falar no TENS, que é usado muito na fisioterapia, a gente chama de fogo cruzado. A gente coloca um eletrodo positivo, um negativo, um positivo e um negativo, onde um manda para o outro e chama fogo cruzado, pega nesse ponto aqui, o ponto ápice. Por exemplo, se eu estou com dor aqui, eu vou fazer um fogo cruzado aqui. Então, no caso das microcorrentes, se eu usar eletrodos fixos, que tem eletrodos fixos também, se tiver ferida, se a ferida estiver aqui, eu posso colocar um eletrodo em cima e embaixo, já que a microcorrente, ela estimula o quê? A mitocôndria. Estimulando a mitocôndria, está estimulando a oxigenação, síntese de ATP. Então, vai ter o quê? Oxigenação de tecidos, então vai melhorar a cicatrização, tá? Eu tinha até esquecido de falar nisso. Foi até bom que eu li. Hoje eu estou evitando ler para não ficar tão cansativo, mas foi bom eu ler, tá? Então, a microcorrente, ela ativa a mitocôndria. A mitocôndria está ligado à respiração, oxigenação de tecidos, cicatrização. Então, o que vai acontecer? Se tiver ferida aberta, eu posso usar eletrodos fixos. Se eu não tiver ferida aberta, eu uso os eletrodos móveis. Vocês lembram que eu fiz para vocês? Aproximação, distanciamento e nutrição, tá? Melhora os sinais de envelhecimento. E a corrente farádica? A corrente farádica, gente, ela é muito parecida com a corrente russa. Por quê? Eu tenho que saber a origem, inserção e a origem não, a direção das minhas fibras contráteis. Exemplo, origem e inserção desse músculo aqui, da bochecha, origem e inserção da musculatura da testa. Então, eu preciso saber a origem e inserção. Por quê? Eu vou acoplar um eletrodo na origem e o outro na inserção. Para fazer o quê? A corrente farádica, ela faz o quê? Estimulação que seria feita pelo meu músculo. Então, eu preciso saber o ponto motor dele, origem e inserção, onde ele vai o quê? Contrair e relaxar. Então, ele vai fazer o que o meu corpo faz. Ele vai estimular, vai tonificar essa musculatura, tá? Então, eu faço essa estimulação no meu paciente no consultório, ensino para ele a fazer os exercícios em casa, tá bom? Então, aqui, ó, mostra aqui, ó. Aqui com eletrodos fixos, tá? E aqui eletrodos móveis. Eu tenho essas duas formas de aplicação, tá? Isso nas outras técnicas também. Então, aqui eu coloquei o quê?
origem, inserção, origem, inserção. Então, eu estou trabalhando a musculatura da face, tá? Então, eu tenho que ter 2 eletrodos, positivo e negativo, onde um vai ser na origem e o outro na inserção. Ó, origem e inserção. E a corrente vai passar aqui de um para o outro, fazendo o quê? O que o meu músculo deveria fazer, tá? Então, a corrente farádica, ela vai trabalhar de forma ativa, tá? Deu para entender? Tem uma coisa que eu esqueci de falar das microcorrentes, gente. Vou voltar porque eu esqueci, mas aí eu lembrei agora na hora que eu falei da farádica. A microcorrente, gente, ela não é ideal para poder fazer penetração de produtos, não, tá? Eu não faço penetração de produtos com a microcorrente, porque a gente não falou que ela é despolarizada, uma hora positiva, outra hora negativa. Então, isso não vai ser bom para penetração de produtos, já que eu preciso de quê? Saber a polarização do produto. Então, microcorrente eu não uso para poder polarizar, tá, gente? Só porque eu esqueci. Então, a corrente farádica, ela vai respeitar o quê? A contração e relaxamento do músculo. Então, eu tenho que saber a origem e inserção. Por isso, vocês vão ter que fazer de novo. Para mim, um trabalho que eu já pedi, mas eu vou pedir de novo, tá? Então, ela vai melhorar a tonificação através de contrações. Aí, aqui mostra os pontos motores, né, do músculo, tá? Porque não adianta, gente, eu falar assim, eu tô trabalhando estímulo facial. Enche o rosto de eletrodo, ou então enche o corpo da pessoa de eletrodo de corrente russa, e eu não sei nem onde fica o quê? A origem e inserção do músculo, tá? Então, por isso tem que saber. Então, ali mostra os pontos motores, né? Onde fica o nervo facial e os nervos motores, os músculos motores, desculpa, gente, o ponto motor deles. Aqui mostram outros, ó, onde um eletrodo vai, ó, um para o outro, esse vai para esse vai para esse. Mostra exatamente onde eu tenho que colocar os eletrodos. Olha para vocês verem, tá? E a corrente mista, que é a última, tá, gente? Então, a corrente mista é aquela que usa a corrente o quê? Galvânica e farádica. Então, ela usa as duas misturadas. Ela alcança coisas que a farádica não conseguia sozinha e coisas que a galvânica não conseguiria sozinha, tá? Então, seria o quê? A corrente mista. Uma hora ela vai trabalhar como galvânica, outra hora ela vai trabalhar como mista, de acordo com o que eu modular o aparelho. Então, como galvânica, a gente já falou, ela pode trabalhar com desencruste, como ionização, como eletrolift, e a farádica com o quê? Com movimentação, contração e relaxamento, tá? Então, colocando o misto das duas, vou até ler agora, gente. Essa corrente visa o rejuvenescimento, estimulando principalmente os músculos orbiculares dos olhos, masseter, zigomática e frontal, fazendo um lift da expressão facial, onde a corrente farádica de forma isolada não é capaz de atingir. Então, eu vou usar aquela que é galvânica, penetração de produtos, junto com a farádica, que é a contração. Então, uma vai penetrar produto e a outra vai fazer o quê? Vai fazer contração, tá? Então, seria uma mista, que é a mistura farádica e a galvânica, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, a gente explica de novo, tá, gente? A intenção foi não ficar parando muito o vídeo, igual a gente fica parando. Tem hora que a gente esquece, porque o que acontece? Quando a gente está gravando, a gente escuta o barulho de fora, a gente se perde, a gente não tem ninguém para estar ouvindo, para perguntando a gente, então a gente se perde. Então, qualquer informação que vocês não entenderam, vocês podem me perguntar. Eu aconselho que vocês vão parando o vídeo, vão escrevendo e façam perguntas do que vocês não entenderam, tá? Então, até mais tarde.